Nos últimos anos vem se popularizando um discurso muito famoso, que é o discurso da tal da civilização judaico-cristã ocidental, e que o pensamento civilizacional do Ocidente, uma base no casamento entre Jerusalém e Atenas, que produz uma filha chamada Roma, e isso dá origem ao automiolismo do pensamento ocidental, que começa em Atenas, na Grécia, e termina em Chicago. Porém, nada mais do que uma grande fantasia de comunidades imaginadas, tal qual a construção da própria ideia de nacionalismo, da própria ideia de Ocidente, tal como a maioria das pessoas o concebe. Esse conceito esconde uma grande camada de presunções sobre uma realidade histórica muito verificável, que é o débito filosófico que o mundo ocidental tem com a produção filosófica do mundo islâmico ou do seu antagonista histórico dos últimos 1400 anos. E é sobre isso que iremos abordar hoje. O como e o quanto do pensamento filosófico ocidental, tanto na Idade Média quanto na modernidade, deve os seus frutos a raízes que foram plantadas no mundo islâmico. Quando falamos em filosofia medieval, as associações mais comuns são a influência do pensamento grego antigo e a tentativa de conciliação entre a filosofia aristotélica com a teologia cristã por membros da Igreja Católica Romana. Mas essa influência filosófica, essa conciliação, ocorreu por intermédios de filósofos do mundo muçulmano. As conexões do mundo muçulmano com a Rota da Seda e as rotas comerciais índica, transsaárica e mediterrânea favoreciam a afluência de riqueza e as trocas culturais. Por conta disso, o mundo muçulmano produziu grandes centros de saber e ensino na Idade Média, espalhados pelos diversos potentados islâmicos. Foi a partir do século IX d.C., com as dinastias dos califas abássidas, que se produziram a partir de Bagdá um grande número de traduções de filósofos e outros autores gregos antigos que foram estudados pelos nascentes filósofos muçulmanos. Também em Córdoba, sob a dinastia Omíada, da Espanha, se produziam e estudavam traduções de textos gregos antigos. Esse processo de tradução no Oriente contou com a participação de cristãos siríacos, o que demonstra também o intercâmbio cultural que existia dentro dos próprios domínios muçulmanos. No campo da filosofia islâmica, alguns nomes se destacaram, e foram os persas Al-Farabi e Avicena, e o hispânico Averroes ou Ibn Rushd. Tal como muitos outros filósofos pré-modernos, eles se dedicaram a vários ramos do conhecimento. Esses pensadores iriam exercer importante influência sobre homens de saber posteriores, dentro e fora das fronteiras do Islã. Al-Farabi era um persa que viveu aproximadamente entre os anos 870 e 950 d.C. Tendo estudado em Bagdá, ele exerceu a maior parte de sua carreira como homem de saber no Egito e na Síria, onde faleceu. Já o conhecido no Ocidente como Avicena, o persa Ibn Sina, nasceu aproximadamente no ano de 980 da era cristã e viveu até o ano de 1037. Além de filósofo, Avicena também tinha formação em jurisprudência islâmica e medicina. Exerceu a carreira de médico e colocou seus conhecimentos a serviço das cortes de vários governantes locais da Pérsia. Já Ibn Rushd, conhecido no Ocidente como Averroes, foi um andaluz hispânico que viveu entre os anos de 1126 e 1198. Ele estudou teologia, jurisprudência islâmica e medicina em Córdoba. Atuou como astrônomo e filósofo para a corte dos califas almohadas no Marrocos e exerceu a função de cade ou juiz em Servilha e Córdoba. Averroes faleceu em Marrakech, no Marrocos, por causa dos seus comentários sobre a obra do filósofo grego Aristóteles. Averroes foi também chamado de o comentador no Ocidente medieval. A filosofia muçulmana medieval foi, em sua grande maioria, escrita em árabe, e foi, por esse motivo, chamada de filosofia árabe. Isso não significa que seus filósofos tenham sido sempre de origem étnica árabe, mas da mesma forma que a filosofia e teologia ocidental cristã é chamada de latina, não por ter sido produzida apenas por autores de origem étnica latina, mas porque foi escrita e transmitida em latim. A busca por conhecimento de alguns indivíduos na Europa medieval foi o que rompeu uma parte da estagnação do conhecimento na qual o continente se encontrava desde o século VIII até meados do ano 1000. Conforme aponta o historiador britânico Christopher Walker, a busca pela filosofia e outras ciências rompiam as fronteiras das religiões, através de pessoas que viajavam por diferentes lugares, a fim de aprimorarem seus saberes. Os europeus do norte começaram lentamente a explorar o mundo do conhecimento. Uma a uma, almas corajosas foram viver no estrangeiro, aprenderam árabe, traduziram uma ou mais das grandes obras do passado e tornaram possível a difusão da ciência e da filosofia. O conhecimento era muito restrito na Europa até cerca do ano 1000. Na maior parte, a ignorância e o analfabetismo triunfaram, mas os indivíduos motivados pelo desejo de saber buscaram coisas melhores. Eles também procuravam aventura. Alguns viajaram para o leste, para Constantinopla, mas a maioria deles se aventurou para o sul, para o mundo do Islã. As relações entre o norte cristão e o sul islâmico eram mais do que teologia
teologia e escrituras. A filosofia e a ciência e a matemática logo se tornaram de igual importância, e possivelmente maior do que as minúcias do debate teológico. Ser capaz de somar, medir coisas, multiplicar o valor dos bens ou subdividir propriedades era tão importante quanto a angústia pela condição da alma. A filosofia estabeleceu a agenda mental da época tanto quanto a religião, e de forma mais estável e sistemática, uma vez que tinha aplicabilidade universal, o que a religião não tinha. A partir dela foram desenvolvidos ramos das ciências e da matemática, que foram valorizados e colocados novamente como disciplina de direito próprio. Esses viajantes, em busca de conhecimento, possibilitaram o desenvolvimento de um movimento de tradutores na Europa que permitiu o intercâmbio do conhecimento entre a cultura islâmica oriental e a cultura cristã ocidental. Alguns dos casos foram bastante curiosos, como o do jurista inglês e clérigo católico Thomas Browne do século XII, que trabalhou na corte normanda do Reino da Sicília, um lugar de grande mistura das culturas latina, bizantina e árabe, adotando uma identidade islâmica e depois serviu como capelão católico do rei Henrique II da Inglaterra. Para esses homens ávidos de conhecimento, as fronteiras religiosas e culturais não eram barreiras inquebráveis, mas sim pontes. Os escritos de pensadores muçulmanos chegaram ao Ocidente medieval, especialmente a partir do século XI da era cristã, através de dois pontos principais, a Itália e a Península Ibérica. A Itália possuía comunidades muçulmanas na região sul, originárias do período de domínio árabe na Sicília, entre os séculos IX e XI, e a cidade de Toledo possuía uma escola de tradutores que produziam versões latinas dos textos árabes. Com o crescimento das cidades e o surgimento das universidades na Europa entre os séculos XII e XIII, versões latinas de traduções árabes de textos gregos antigos, bem como escritos de pensadores muçulmanos, começaram a ser difundidas no Ocidente medieval. Como o pensamento cristão medieval foi desenvolvido nas escolas dos mosteiros, cidades e catedrais e seus membros eram chamados de scholars. A filosofia e a teologia, da segunda metade da Idade Média, ficou conhecida como escolástica. Durante a primeira metade da Idade Média, a filosofia e a teologia no Ocidente eram influenciadas principalmente pelo pensamento do filósofo grego Platão, que viveu aproximadamente entre 428 e 347 a.C., na versão cristianizada pelo bispo Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430 d.C. É claro que a filosofia e a teologia cristã da época não eram unicamente platônicas, mas sua visão de mundo possuía muita influência de seu pensamento. Uma das influências mais comentadas da filosofia islâmica medieval no pensamento ocidental foi a maior divulgação das obras do grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322, apesar inicialmente do estudo e ensino de suas obras terem sido proibidas pelos papas, proibição que nunca foi rigorosamente respeitada nos círculos universitários e acadêmicos. Assim, as traduções e comentários árabes introduziram um conhecimento maior de obras de Aristóteles e outros gregos no Ocidente, mas a inserção de sábios muçulmanos na Europa medieval não se restringiu a uma mera repetição do pensamento grego, mas a produção de releituras e novas teses, conforme aponta Dag Nicolaus Hess, arabista e professor de História da Universidade de Würzburg. O corpus dos textos filosóficos traduzidos para o latim foi substancial. Uma publicação recente lista 131 itens textuais. A introdução da filosofia árabe na Europa Latina levou à transformação de quase todas as disciplinas filosóficas. A influência é particularmente dominante na filosofia natural, na psicologia e na metafísica, mas também é sentida na lógica e na ética. O impacto árabe é particularmente forte no século XIII, mas algumas tradições árabes, como a teoria do intelecto de Averroes, atingem o ponto alto da sua influência na Europa Latina por volta de 1500. Outro elemento importante é que a recepção de Aristóteles no Ocidente ocorreu sobre uma interpretação islamizada, e que foram os comentários de Averroes sobre o filósofo grego que possibilitaram que a filosofia aristotélica fosse admitida como válida na Europa cristã, conforme demonstrou o historiador britânico Christopher Walker. Várias obras de Aristóteles eram conhecidas na Europa antes das traduções do escocês Michael Scott, em versões em grego, provavelmente feitas por Tiago de Veneza. Mas o filósofo tinha sido visto pela Igreja como herético, e de fato foi proibido. Somente após os esforços do escocês, que também fez versões influentes dos comentários de Averroes, que Aristóteles se tornou aceitável para a Igreja. Em outras palavras, Aristóteles precisava de um interlocutor, que por acaso era um muçulmano, antes de que sua filosofia, a história natural, pudessem, apesar de suas opiniões sobre a mortalidade da alma e a eternidade da matéria, tornar-se aceitáveis para os grandes doutores da Igreja Católica, cujo pensamento culminou no grande sistema de São Tomás de Aquino. A ironia da situação talvez possa ser compreendida quando se lembra que pensadores como Roger Bacon e Alberto Magno basearam uma grande parte considerável de seu pensamento nas ideias árabes, e que estes desenvolvimentos intelectuais ocorriam na altura em que publicamente a autoridade papal estava declarando que o infiel muçulmano deveria ser esmagado. A Igreja Católica desenvolveu seu pensamento filosófico com a ajuda do ensinamento sutil e convincente de um muçulmano, mas foi levada, inflexivelmente pelo seu dogma, a fazer campanha contra os povos dessa fé. Ou seja, é uma ironia histórica comentada por muitas pessoas, porque você vê estátuas de Aristóteles em escolas de filosofia, bustos na parede de filósofos que pregam
contra o Islã até hoje e o legado aristotélico do Ocidente, mas Aristóteles era uma figura herética que até tão tarde quanto o século XIV era perseguido na França, seus escritos eram proibidos, mas só foi após a islamização do pensamento de Aristóteles, ou seja, quem converteu Aristóteles, comentou Aristóteles de um ponto de vista monoteísta abraâmico e trouxe ele para o Ocidente, foram os muçulmanos. E o que possibilitou, depois as fases do Renascimento, do Iluminismo, foram as sementes que foram plantadas no mundo islâmico e transferidas para a Europa medieval. O maior contato dos cristãos da Europa a partir do século XII com o conjunto mais amplo das obras de Aristóteles e suas interpretações por filósofos árabes colocou aquela sociedade diante de novas visões de mundo e novas questões a serem discutidas. A própria estrutura de divisão das ciências feitas pelos estudiosos das escolas urbanas e universidades europeias da época foi baseada nas classificações feitas por Al-Farabi e Ibn Sina. Também os textos experimentais dos pensadores muçulmanos influenciaram as novas metodologias das universidades europeias do medievo. De Al-Farabi, as principais teses que influenciaram as discussões nos círculos de saber ocidentais da Idade Média foram dos temas universais, debate sobre a existência ou não de conceitos ou realidades universais aplicada a coisas e indivíduos particulares, e a tese da emanação dos seres. A obra de Avicena influenciou a filosofia escolástica nas questões da metafísica sobre o ser, no estudo das faculdades da alma, na teoria da emanação dos seres e da geração espontânea. Além das influências filosóficas, Avicena ou Ibn Sina também contribuiu de forma decisiva para os estudos médicos do Ocidente. A sua obra médica foi referência principal e obrigatória nas faculdades de medicina das universidades europeias até o século XVII. No caso de Ibn Rushd, a principal influência nos meios acadêmicos da Europa medieval foi na discussão dos temas da eternidade do mundo, da unidade do intelecto e da autonomia da filosofia. Por trás dessas temáticas estavam a preocupação de Averroes em preservar a visão naturalista de Aristóteles, que analisava a realidade apenas pela observação da natureza. Além das influências particulares de cada autor, também podemos citar a influência das reflexões dos filósofos árabes sobre a ética aristotélica nos discursos acadêmicos da cristandade medieval. Dentro da chamada escolástica, o pensamento filosófico desenvolvido nas escolas urbanas e universidades do Ocidente medieval, dois pensadores que se destacaram foram os frades dominicanos Alberto Magno e Tomás de Aquino. Estes foram indivíduos que alcançaram, além do prestígio acadêmico entre as pessoas de sua época, o reconhecimento da Igreja Católica. Alberto e Tomás foram canonizados como santos e declarados como doutores da Igreja. Alberto Magno, nascido por volta de 1193 e falecido em 1280, era alemão e teve sua formação nas universidades de Pádua e Bolonha, focado principalmente no estudo da teologia. Lecionou teologia na Universidade de Paris e foi bispo da cidade de Colônia. Foi um dos primeiros estudiosos do Ocidente medieval a comentar de forma extensa as obras de Aristóteles e também de filósofos muçulmanos como Avicena e Averroes. Já Tomás de Aquino era italiano, da família dos condes de Aquino, e viveu entre 1225 e 1274. Estudou em várias escolas e universidades, passando por Nápoles, Colônia e Paris. Em Colônia, ele foi aluno do próprio Alberto Magno, tendo tido contato com as obras aristotélicas e dos filósofos muçulmanos. Tomás lecionou artes liberais e teologia nas escolas dos frades dominicanos, em Colônia e em várias cidades da Itália. Também foi professor de teologia na Universidade de Paris 2 vezes. Apesar de terem convivido e estudado em grande parte as mesmas obras aristotélicas em árabes, Alberto e Tomás foram influenciados de formas diferentes por esses mesmos escritos, o que resultou em distintas visões da filosofia e da teologia por parte dos dois padres católicos. Alberto adotou o conceito universal da filosofia de Al-Farabi, que desenvolvia uma via média entre a existência de realidades universais e particulares, admitindo as duas. Em grande parte da metafísica, ele demonstrou preferência pelas ideias de Avicena. O dominicano alemão também bebeu a concepção alfarabiana sobre as formas do intelecto. De Averroes, a principal influência sobre o teólogo alemão foi o naturalismo no estudo dos seres vivos através de um método de observação ao invés da simples repetição de autores antigos. A distinção entre filosofia e teologia feita por Alberto Magno também era inspirada no pensamento islâmico de Ibn Rushd. Em Tomás de Aquino, temos a influência das reflexões de Al-Farabi nas 3 primeiras de suas 5 vias da prova da existência de Deus, e a distinção entre os conceitos de essência e existência provém da metafísica de Avicena. Mas a grande influência filosófica árabe sobre Tomás de Aquino foi Averroes e Ibn Rushd, conforme aponta o professor de filosofia medieval da Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid, Andrés Martínez Lorca. Embora seja um paradoxo, o principal receptor de Ibn Rushd foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi sem dúvida o teólogo mais destacado do mundo cristão medieval ocidental, apesar de uma aparente hostilidade entre ele e Ibn Rushd que pode ser vista na iconografia religiosa e na literatura seguinte. Ambos os pensadores partilharam de uma fonte filosófica comum, o aristotelismo. Eles também estão mais próximos em muitas questões teológicas. Apesar de ter criticado as teses de Averroes sobre a unidade do intelecto, a eternidade do mundo e uma maior independência da filosofia em
relação à teologia, Tomás foi influenciado por várias reflexões do filósofo andaluz. Dentre essas questões, podemos destacar a lógica, alguns conceitos metafísicos e as teses de astronomia, até mesmo na relação entre fé e razão que o dominicano italiano aplicou na exegese bíblica, tendo ela uma fonte islâmica. Enquanto o Oriente muçulmano foi mais influenciado por Al-Farabi e Avicena, no Ocidente o filósofo árabe mais determinante foi Averroes. Na Universidade de Paris, no século XIII, um grupo de mestres e estudantes que desejavam desvincular o estudo da filosofia da teologia adotaram interpretações mais radicais do filósofo muçulmano, sendo chamados de averroístas. Esses defendiam as teses da eternidade do mundo, da unidade do intelecto e da filosofia como uma forma de conhecimento superior separado da teologia. Tomás de Aquino escreveu obras contra os averroístas, e esses foram condenados e reprimidos pelas autoridades da Igreja Católica. Atualmente, entretanto, os estudiosos da história da filosofia questionam o termo averroísta, por entenderem que a visão dos chamados averroístas do Ocidente medieval era mais radical que o naturalismo defendido por Averroes. Uma prova disso é que, apesar da repressão aos ditos averroístas, os comentários do filósofo andaluz sobre os escritos de Aristóteles continuaram sendo estudados nas universidades europeias. Na época do Renascimento, as ideias de Averroes foram novamente reabilitadas por filósofos das universidades de Pádua e Bolonha, que buscavam uma visão do mundo mais aristotélica em oposição às ideias neoplatônicas de pensadores humanistas, cujo grande centro era a Academia de Florença. Ou seja, apesar de produzir refutações sobre certos aspectos da filosofia islâmica proposta por Averroes, por Ibn Sina, por Al-Farabi, enfim, os pensadores ocidentais pegavam muitas dessas coisas. Eles deixavam que era irreconciliável com a teologia católica cristã e absorviam aquilo que eles podiam usar com adaptação. Isso mais recentemente foi feito até mesmo pelo William Lane Craig, que é um teólogo cristão que se apropriou do Kalam, do Imam al-Ghazali, fez as suas alterações, claro, sua adaptação para poder provar a existência de Deus dentro do cristianismo com argumentos islâmicos. Isso é uma coisa que nunca parou. O Ocidente sempre vai estar ali voltando, bebendo, indo e voltando para o pensamento islâmico em diversas eras de crise para produzir novas formas de pensamento. Isso é algo que pode ser observado até na contemporaneidade, como nesse caso que eu citei do William Lane Craig. Além das influências intelectuais, a filosofia islâmica exerceu um impacto prático sobre a sociedade cristã ocidental. Diversos ramos do conhecimento passaram a ser ensinados de forma separada da teologia católica, e várias autoridades seculares buscaram atuar e legitimar o seu poder mais na filosofia natural do que no ensino da igreja. A recepção de Averroes no Ocidente, que como vimos, foi maior do que sua utilização no ambiente intelectual islâmico, abriu caminho para o surgimento de uma mentalidade secularizada e mais autônoma dos dogmas religiosos na cultura ocidental, como expõe Christopher Walker. Apesar da rápida queda na estima do Ocidente islâmico pelo seu pensamento, Averroes contribuiu com uma vertente secular radical para a sociedade europeia, olhando para o mundo pós-medieval da Renascença, onde a sociedade humana, a ciência e a filosofia poderiam estar lado a lado com a religião em termos de igualdade. A nova perspectiva decorreu naturalmente da sua delimitação do universo conceitual, da ciência a parte do universo conceitual do divino. A partir de então, na Europa, a religião era apenas um dentre muitos temas, e não tinha mais o direito de reivindicar uma autoridade abrangente. Essa visão foi central no pensamento de Averroes. Porém, diante de tudo o que foi exposto até aqui, isso não significa dizer que não houve originalidade na filosofia ocidental, mas sim reconhecer que as reflexões de filósofos árabes, e não só o pensamento de autores gregos antigos, foi de decisiva importância no contato do Ocidente com novas ideias e questões para a discussão intelectual. E aqui nesse vídeo a gente citou apenas 3 filósofos muçulmanos, que foi o Ibn Rushd, o Averroes, o Ibn Sina, Avicena, e o Al-Farabi, ou Al-Farrábio, como a própria palavra Al-Farrábio acabou se transformando, uma latinização do conceito de muitos livros, de muita leitura, com um referencial para esse pensador muçulmano medieval. Mas se a gente for para a era do iluminismo, a gente vai ver muita influência, como eu já fiz um vídeo sobre, do colega de Ibn Rushd, Ibn Tufayl, que vai escrever ali o filósofo autodidata, o Rei Ibn Yaqzan, Viva o Filho do Despertar. Eu já fiz um vídeo aqui na página sobre isso, para vocês verem o quanto um único livro do mundo islâmico influenciou a era do iluminismo de uma forma muito forte. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo sobre as pontes filosóficas entre Ocidente e Oriente. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie esta iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.